O portão cede. Primeiro um estalo seco, depois o impacto. Madeira rachando, ferro dobrando, gritos atravessando o ar quente. Você corre, mas não sabe para onde. A rua que ontem estava cheia, agora é um corredor de poeira, passos desesperados, corpos empurrando corpos. Alguém cai ao seu lado. Não levanta. Você escuta o som antes de ver. Passos pesados. Muitos. Rápidos demais para serem ignorados. Uma mulher puxa uma criança pelos braços. Um velho tenta fechar uma porta que já não protege nada. O cheiro muda. Fumaça, suor, medo. Você olha para trás e vê o fim entrando na cidade. Não como uma explosão, mas como uma onda, implacável, humana. E então, pela primeira vez, um pensamento atravessa tudo. Como algo tão grande pode acabar assim? Você acordou no último dia de Roma, ano 410. A cidade que dominou o mundo por séculos está sendo invadida. Os visigodos, liderados por Alarico, atravessaram suas defesas e agora estão dentro. Roma, o coração de um império que moldou leis, exércitos, estradas, cidades, culturas inteiras. Invadida, saqueada, quebrada por dentro. Isso não deveria ser possível. Por quase 800 anos, Roma foi mais do que uma cidade. Foi uma ideia, uma força que parecia eterna. Seus exércitos cruzaram continentes, suas leis organizaram sociedades, sua engenharia redesenhou o mundo. E agora, você está aqui, no momento em que tudo falha. Não é apenas uma invasão, é um ponto de ruptura. O instante em que o mito da eternidade encontra a realidade do colapso. Mas nada que sugerisse um fim imediato. Nada que preparasse você para isso. Porque civilizações não se veem caindo. Elas continuam funcionando, até o momento em que não conseguem mais. E Roma era o centro de um mundo conectado. Estradas pavimentadas cruzavam milhares de quilômetros, ligando cidades, vilas, fortalezas. Mensageiros levavam ordens, notícias, rumores. Navios transportavam grãos do Egito, vinho da Gália, azeite da Espanha. A economia girava, a vida seguia. E essa mesma rede que sustentava o império também o tornava vulnerável, porque tudo dependia de tudo. Quando uma parte falhava, o impacto se espalhava. Roma não era apenas poderosa, era complexa. E complexidade, quando pressionada demais, quebra. Muito antes de você ouvir o primeiro grito hoje, algo já estava em movimento. Longe daqui, nas vastas planícies ao norte do Danúbio. O ar frio carregava histórias que Roma não compreendia totalmente. Povos inteiros estavam se deslocando, não por ambição, mas por necessidade. O chão mudava, os recursos escasseavam. Outras forças, ainda mais distantes, pressionavam. Os hunos avançavam como uma sombra invisível, empurrando tribos, quebrando equilíbrios antigos. E os visigodos fugiam. Famílias inteiras, guerreiros, crianças. Eles não começaram como invasores, começaram como refugiados, batendo às portas do império que por tanto tempo parecia intransponível. Roma permitiu a entrada, mas não soube lidar com as consequências. Corrupção, má administração, promessas quebradas, fome, desespero. O que poderia ter sido integração virou revolta. E agora, anos depois, essa mesma força retorna. E Roma, a própria cidade, tornou-se o alvo. Durante meses, cercada, isolada, faminta.
Você sente isso agora. Antes mesmo dos invasores entrarem, a cidade já estava morrendo. O pão acabou. Os preços explodiram. As ruas ficaram mais silenciosas, mais vazias. E quando finalmente os portões cedem, não é o começo. É o fim de algo que já vinha se desfazendo. Agora, tudo acontece rápido. Os visigodos se espalham pelas ruas, casas são invadidas, tesouros arrancados, pessoas capturadas. Você vê a confusão. Não há linha de frente, não há batalha organizada. A cidade inteira é o campo. Cada rua um conflito, cada esquina uma escolha. Fugir, se esconder ou enfrentar. Alguns dizem que é castigo divino, outros culpam a decadência moral. Há também os que veem nisso o fim de um mundo pagão e o início de outro. Cristãos buscam abrigo em igrejas, templos antigos são saqueados, crenças se chocam, enquanto a realidade ignora todas elas. Ninguém tem respostas suficientes, e as tentativas de entender não impedem o que está acontecendo. Na verdade, muitas vezes pioram. Pânico gera decisões ruins. Rumores se espalham mais rápido que a verdade. Pessoas fogem para lugares que já não são seguros. Outras se escondem e ficam presas. A cidade se fragmenta. E com isso, os laços humanos começam a se romper. Últimos atos de coragem. Pequenos gestos de humanidade no meio do colapso. Porque mesmo quando tudo cai, nem tudo desaparece. Mas o medo transforma. E transforma rápido. Agora, não é apenas sobreviver. É sobreviver aos outros. A suspeita cresce. Quem é aliado? Quem é ameaça? Quem pode te trair por um pedaço de pão? E como sempre acontece em momentos assim, alguém precisa ser culpado. Sussurros começam. Acusações. Grupos são apontados. Os outros. Os diferentes. Os estrangeiros. Os que acreditam em coisas diferentes. O desespero precisa de um rosto. E quando não encontra o verdadeiro, cria um. O mundo, depois disso, muda de forma que ninguém ali consegue compreender totalmente. O império não acaba naquele instante, mas algo essencial se quebra. A ideia de invencibilidade, a certeza de continuidade, a confiança de que o amanhã será uma extensão do hoje. Nada disso sobrevive intacto. A economia se transforma, as cidades perdem força, o poder se descentraliza. Novas estruturas surgem, mais fragmentadas, mais locais. O mundo antigo começa a desaparecer e outro começa a nascer, mais instável, mais incerto, mas também diferente. Porque dos escombros sempre surge algo novo, mesmo que ninguém ali consiga ver ainda. E hoje, olhando para trás, é fácil pensar que Roma estava destinada a cair, que os sinais estavam todos lá, que era inevitável. Mas para quem viveu, não era assim. Para você, naquele momento, ainda parecia possível que tudo continuasse, até não ser mais. E talvez essa seja a parte mais inquietante. Quantos sistemas, cidades, ideias parecem sólidos demais para falhar? E o que já está em movimento, que ainda não conseguimos ver? Você acabou de atravessar o último dia de uma das maiores civilizações da história. E o mais perturbador não é que ela caiu. É como. Rápido, confuso,